Realidade é diferente daquilo que você pensa. A sua realidade é totalmente diferente daquilo que você pensa. O que é a realidade? É o conceito do que nós vemos através dos nossos olhos, dos nossos ouvidos, principalmente, né? Das nossas sensações, da sinestesia, e principalmente aquilo que é construído. Quando um bebê nasce, ele não sabe, ele não tem valores, ele não tem nada. Se ele nascesse numa ilha deserta, por exemplo, e lá os pais, só tivesse os pais, eles contassem para ele uma história que eles eram descendentes de coelhos e que antigamente os coelhos reinavam sobre a terra e os coelhos eram gigantes. E aí criar toda uma teoria sobre isso que virou seres humanos. Se essa fosse a única coisa que ele recebesse, esse bebê ia acreditar nisso e isso ia ser uma verdade para ele. Eu acabei de criar essa história maluca só para você entender. E é isso que acontece com a gente. Basicamente, mentiram para você em várias coisas e você acredita e vive nessa realidade de merda. Só que assim, o mundo, ele é maravilhoso. Se você sair, olhar para a natureza, as árvores, os rios, o mundo, ele é maravilhoso. O ser humano é que está programado para uma realidade nociva, uma realidade escravizada. A sua vida é toda pautada. Quer ver? Eu vou dar um exemplo meu de quatro, sei lá, vamos pegar 4 anos atrás, 3 anos atrás, sei lá. Tudo bem que ainda teve a Covid no período, né, um pouquinho depois da Covid, mas básico, aquele período de transição pós-Covid. Então, assim, eu tinha uma hora para acordar, aí eu tinha uma hora para ir para o escritório, beleza? Então eu ia trabalhar. Eu tinha uma hora de almoço, aí eu voltava para trabalhar, aí eu saía do trabalho. Aí, no almoço, eu já tinha por hábito, e no final de semana também, assistir programas esportivos de futebol, certo? Quando eu voltava do trabalho à noite, se tivesse um jogo de futebol, eu ia assistir, certo? Tinha que assistir. Se lançasse algum jogo novo, eu tinha um Xbox, eu tinha que jogar esse jogo no lançamento. Era programado para fazer isso, jogar muitas e muitas e muitas e muitas horas seguidas isso, tá? Isso já acho, com 39, 40 anos de idade nas costas. Eu tinha um joguinho de celular que eu também era viciado e eu também jogava ele horas, horas assim. Então, assim, por exemplo, coisas que poderiam ser melhores no meu casamento não eram, porque tinha o jogo do meu time, tinha semifinal, a final tinha que ver. Ou tinha um jogo de videogame que eu tinha que ver. Ou tinha o, sei lá, o joguinho lá, o jogo de celular lá, o MOBA, que eu tinha que subir de elo e não sei o que lá. Então, assim, por anos eu tinha uma pauta. Então, outro exemplo, quando lançava uma série no Netflix que eu queria ver muito, tipo Game of Thrones, sei lá, alguma série assim. Se você analisar essa série friamente, o conteúdo da série é raso. O que te prende ali, se você for sincero, é a hipersexualidade, pessoas bonitas transando e violência, que você já foi programado para gostar disso. É isso que te dá o wow, mas o conteúdo técnico da série é raso. Tirando a primeira temporada e talvez alguns debates políticos estratégicos, a grande maioria de todas as séries tem um conteúdo extremamente raso que te leva para sexo, violência ou alguma coisa ligada à cultura woke. Então eu estava programado para isso. Então, por exemplo, eu não tinha filho ainda, mas eu era casado. Uma boa parte do meu casamento ele ficou distanciado porque eu tinha uma programação e minha esposa tinha outras coisas. Então ela jogava, por exemplo, The Sims no computador. Mas assim, eu não tô para falar, tô falando de mim aqui hoje, de programação. Eu tinha várias e várias e várias programações que tinham que ser feitas. Então a minha vida era pautada, tinha uma rotina pautada. Não, não é eu que escolhi essa rotina desde pequeno. Então, meus pais falavam: olha, você tem que fazer uma faculdade, porque senão você vai passar fome. Com a faculdade, você vai conseguir um bom emprego e vai se sustentar. Ninguém me falou: ó, você pode empreender, você pode ser um comunicador, você pode fazer qualquer. Não, é a faculdade. Faculdade, a faculdade já te doutrina a ser um estagiário obediente, para depois você ter a chance de humildemente ir subindo e aí se aposentar lá com 65, agora acho que com 70 anos para receber um salário mínimo que hoje, no governo atual, você não consegue comprar 1 quilo de carne, sei lá, dependendo da carne. E, enfim, basicamente, isso é uma estrutura que a gente entrou, você está dentro dela, provavelmente, a grande maioria, não todo mundo, mas a grande maioria que eu conheço está dentro dessa estrutura. E eu já expliquei no penúltimo vídeo, vou deixar aqui, ó, aqui em algum lugar,
Deixa eu até ver em que tempo que tá mais ou menos o vídeo para me localizar. Vou deixar aqui o penúltimo vídeo, eu comecei a falar sobre isso. E hoje eu vou falar o contrário, que é, tá, se a gente está nessa estrutura, o que que eu posso fazer? Tem alguma coisa que eu possa fazer? Então vamos lá. Foi criada uma estrutura cultural para afastar você de Jesus, da Bíblia, de Deus, da realidade. Existe um mundo natural que foi criado por Deus e existem personagens nesse mundo que por muito tempo foram símbolos das pessoas. Então teve um período da Idade Média que as pessoas não tinham acesso à Bíblia. Não tinham. Só as igrejas tinham, era só em latim. Só que as pessoas, elas tinham dois entretenimentos, basicamente. Ou elas falavam mal dos políticos, dos poderosos, né, que eram os reis na época, às vezes algum papa que cometeu alguma indiscrição, e isso tinha as chamadas cantigas de escárnio de mão dizer, ou eles cultuavam a vida de Jesus, de Maria, de José, de algum santo específico. Então, a malhação dos anos 80 e 90, o Netflix de hoje, eram personagens bíblicos. Só que isso não era bem trabalhado em termos de marketing, porque, por exemplo, tem a mitologia grega, né? Então tem lá os heróis da antiguidade, que na verdade são néfis, são criaturas detestáveis, mas aqueles seres poderosos geraram a mitologia grega, os heróis romanos, Gilgamesh lá, enfim, deuses sumérios, persas, viraram contos de heróis, de coragem, de força, tipo Hércules, enfim, de desafio, quando muitos deles foram inspirados em questões bíblicas, como Sansão. É uma história real, entendeu? Sansão recebeu uma força do próprio Deus, ele era um nazireu. Então, tem histórias legais de ação, centenas delas, por exemplo, Gideão e seus 300 soldados, que enfrentaram trocentos inimigos e venceram. É o 300 de Esparta que eles copiaram, criaram uma história, e essa história, a Batalha das Termópilas, tem até a atribuição de ter sido real. Enquanto que a Bíblia é um conto de fadas. Você percebe como a coisa foi alterada num nível absurdo e a gente acredita porque a ciência ou pseudociência, uma maioria diz e a gente segue, a gente é fraco quando a gente nasce. Então, a escola disse, a gente acredita naquilo, entendeu? E por aí vai. Imagino que não vão escrever os livros de história hoje no Brasil, ou amanhã. Nossa Senhora, não quero nem pensar nisso. Mas enfim, mas voltando aqui, o ponto é o seguinte: se você pegar as escrituras, tem várias guerras, batalhas. Tipo assim, você é atraído pela violência? Tem violência, tem histórias de ação, tem tudo isso. Só que isso tudo foi meio que esquecido por conta de um movimento complexo que eu já expliquei naquele vídeo, mas basicamente queriam destruir a figura de Deus. Entidades específicas, através de intelectuais ou pseudo-intelectuais que foram nomeados pela mídia como intelectuais, queriam destruir a figura de Deus. Então foi criado o humanismo, o niilismo, movimentos como o Renascimento, o Iluminismo. Isso foi feito de forma gradativa e sendo imposto às pessoas de cima para baixo, goela abaixo. É como uma pessoa dos anos, sei lá, 70 até os anos 2000. Uma grande, gigantesca parte da população só assistia a Globo, punha no 5 e consumia aquilo como se fosse verdade. A internet quebrou um pouco isso, graças a Deus. Mas ainda tem gente, se você pegar o Norte e Nordeste, a maioria ainda tá nessa. A maioria ainda tá atrasada. Mas beleza, voltando aqui. O ponto é o seguinte: foram colocadas culturas ou subculturas como se fossem verdades e ciência ou pseudociência como se fosse verdade em relação a tudo. E isso moldou a nossa realidade. O que a gente consome de informação, a gente vai acreditando e isso vai se cristalizando. Não necessariamente tudo é mal, ou seja, tem organizações específicas de poder que queriam colocar essa cultura e despejar na gente, mas nem tudo nasce mal. Vou dar um exemplo besta aqui. Estava lendo esses livros, esses dias de novo, o livro do Napoleon Hill, Quem Pensa Enriquece, sobre a criação da Barbie. A empresária que criou a Barbie, ela viu a filha dela brincando com bonecas, recortando roupas de adulto e colocando nas bonecas. E ninguém fazia isso na época. Aí ela teve um insight de mercado e criou uma boneca, certo? E pôs roupa de adulto, executiva, criou. Então, assim, ela não tinha uma visão de anticristo, digamos assim, ah, eu vou corromper as meninas para serem liberais e tudo. Não. Ela teve, na época, uma visão de mercado de lançar um produto para ser bem sucedido financeiramente. Só que depois disso, aquilo se tornou uma mega corporação, e aí essas entidades entraram, influenciaram, e a Barbie, de certa forma, foi usada, foi modulada em momentos da cultura americana para colocar que a mulher tinha que ser mais forte que o homem, tinha que ser maior que o homem, tinha que ser independente, gerar uma cisão na estrutura do casamento, entre outras coisas. Vou dar outro exemplo. Quando o Superman foi criado, o primeiro Superman,
do Joe Shuster, Jerry Siegel, a primeira revista dele, eles são judeus que tinham passado por experiências dos seus pais, avós de campo de concentração, e eles queriam criar uma figura messiânica nos quadrinhos, eles se inspiraram em Moisés. Se você vê, o Superman, Krypton ia ser destruído e ele é colocado numa espécie de cesto, que é uma nave, e vem para a Terra. Como Moisés foi colocado num cesto para depois ser a salvação. Então ele foi inspirado na figura de Moisés. E o Superman, ele era um jornalista que ele tinha força, mas qual que era a força dele? Levantar o carro, dar saltos. O Superman nem voava, ele nem voava originalmente. E, enfim, mas qual que era o objetivo disso? Ter alguém que veio de fora, que veio do céu, de certa forma, para romper as injustiças do mundo. Essa criação inocente, na verdade, foi transformada com a imagem voltada para destruir Deus e a autoridade de Deus. Ao ponto que a DC Comics criou um quadrinho chamado God Among Us, Deuses entre nós. Então esse panteão de personagens que foi sendo criado, alguns originalmente inocentes, eles foram sendo deformados, eles foram sendo corrompidos para colocarem-se no lugar de Deus, para serem uma autoridade de poder na Terra, quando todo o poder pertence ao Criador. Para qualquer pessoa que seja cristão, isso é óbvio, entendeu? Então, assim, Marvel, mesma coisa, exatamente. A única diferença é que a Marvel, no começo, eles usavam a ciência. Então, o Homem-Aranha foi picado por uma aranha radioativa. O Hulk foi radiação gama. O Capitão América foi um soro. Então, a Marvel, de novo, eles começaram criações inocentes. Mas aquela estrutura foi toda corrompida. A Marvel foi comprada pela Disney, né? Mas assim, por exemplo, o poderoso Thor é um deus pagão, na verdade é um anjo caído, um demônio aquilo, a entidade original. Então, conforme a coisa foi sendo desenvolvida, eles foram incluindo elementos e mais elementos e mais elementos para colocar esses seres como deuses, e as pessoas que foram exemplo nas escrituras, na Bíblia, que você poderia usar, por exemplo, você poderia fazer um bonequinho de Sansão, de Gideão, de guerreiros específicos, para a criança brincar. Tem várias histórias de ação. Mas não, você está lá com o Deus do trovão. É um Deus, né? Já começa aí. Só existe um Deus. Mas assim, eu tô falando isso porque você fala assim, ah, Lucas, mas isso aí, você vai ficar muito. Tudo é errado, tudo. Não, gente, não é assim. A questão é a seguinte: existem alternativas. Existem alternativas culturais para sair disso. Existem coisas que, mesmo não sendo bíblicas, são legais para você assistir. Entende? Exemplo. Documentários sobre a vida de pessoas bem-sucedidas, documentários históricos sem vieses, não são enviesados nem para um lado nem para o outro. Lembrando que esse movimento humanista, o cúmulo dele, o ápice dele foi o comunismo. O comunismo, o marxismo cultural, a escola de Frankfurt, tudo que Gramsci colocou, que foi você, quando a força já não fazia tanto sentido, você vai aos poucos dominando esferas de poder, o executivo, o judiciário, os empresários, e toda aquela ideologia vai sendo empurrada para você criar uma microcasta que literalmente governa pela democracia ou pelo bem, e embaixo você tem o povo faminto lá. Então é a igualdade de todo mundo perdendo. Se alguém se destacar como empresário, tiver dinheiro, esse é mau, esse é o vilão, e esse é o mundo basicamente estruturado que a gente vive hoje, que tem resistências, né? Mas assim, o ponto é o seguinte, eu quero te dizer que isso, vou fazer um ponto comparativo. Hoje eu sei que comer açúcar, ingerir coisas com glúten, ingerir coisas com leite faz muito mal. Tem um médico super especializado que ele fez remissão total, praticamente a cura do câncer em algumas pessoas, tá? Através da mudança da alimentação, regulando a desbiose intestinal. Então, eu, Lucas, sei exatamente o que é o certo que tem que ser feito para me alimentar. Eu faço perfeito? Não, eu sou um hipócrita nesse sentido. Por quê? Eu sei, eu falo para as pessoas, mas eu não consigo cumprir totalmente. Então eu estou em algum lugar, aconteceu uma situação, um gatilho que eu ainda tenho, puta, vou comer um chocolate. É errado, mas é uma coisa que assim, o fato de eu saber me faz evitar, digamos assim, consumir, por exemplo. Já teve uma época na minha vida que eu comia hambúrguer do McDonald's toda semana, pizza toda semana. Tô, dias assim, na semana mesmo, já comi no McDonald's 3 vezes numa semana, entende? Tô dando um exemplo aqui. Então, assim, o fato de você saber a verdade não significa que você vai atingir a perfeição automaticamente, ou o melhor caminho automaticamente. Mas hoje, por exemplo, se eu como um hambúrguer, eu comi um hambúrguer, acho que foi sexta-feira. Tudo bem que eu comprei uma carne mais cara, tratada e tal, mas ainda tem o pão, enfim, tem o queijo. A proteína em si não tinha tanto problema. Mas o ponto é, agora eu vou ficar alguns dias sem comer um hambúrguer, entendeu? Então até chega o dia que eu não vou comer nenhum, que eu vou comer um hambúrguer no prato,
com batata, por exemplo, vou cortar o hambúrguer e tudo mais. Então, assim, saber disso abre os seus olhos para você ter uma mudança. O fato é, eu perdi muito, 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 muito peso. Se você pegar um vídeo meu quando eu voltei de Israel lá, eu tava pesando uns 100 quilos praticamente. Entende? Assim, se pegar meu corpo, meu rosto, era outra pessoa. E assim por diante. Então, assim, esse é um ponto que eu quero deixar aqui destacado. Se você percebe que tem toda uma programação negativa vindo em cima de você e você tem consciência disso, e você bloqueia ela e começa a ver algumas coisas boas, ou fazer algumas coisas boas, com o tempo você vai melhorando, não tem jeito, é automático. Você corta o negativo. Hoje eu vejo que o principal problema do mundo é o celular. Esse é o principal. E o principal de todos é o Instagram. Você vê um vídeo lá que tem alguma coisa. Vou dar um exemplo. Eu gosto de desenvolvimento pessoal. Então põe uma musiquinha de fundo hipnótica que fala: você tem que ser o autor da sua própria história. Faz sentido pra mim. Aí eu rolo pra baixo. O outro, sei lá, mostra Jesus. Jesus falando uma frase importante. Faz sentido pra mim. O algoritmo, ele só coloca coisas pra gente ver que fazem sentido pra gente. Só que aí você vai rolando, parece que aquilo está te acrescentando, só que vamos supor que nesses 20 feeds que eu rolei, tinha um que tinha uma mensagem que eu ia aplicar e ia mudar a minha vida. Eu já esqueci. A verdade é que eu perdi 1 hora, 2 horas ali aqui, ó. Esse é o maior câncer que existe, gente. Esse é o maior câncer que existe hoje. É o Instagram, TikTok, essas variações e o YouTube. É o maior câncer. A TV, ela é tão cheia de mentira que as pessoas já nem assistem mais. Só as pessoas realmente intelectualmente que não tiveram oportunidade de ter essa abertura de visão, pessoas mais humildes, mas assim, a maioria das pessoas não vê TV. Por exemplo, eu gosto muito de futebol. Fui criado amando futebol, jogando, assistindo. Hoje eu assisto 1, 2 jogos por mês, se isso. Então, eu sou palmeirense. Se o Palmeiras jogar um Mundial de Clubes, que nunca mais talvez ele vá chegar, talvez eu assista, até sair fora. Se o Palmeiras chegar numa semifinal, final de Libertadores, talvez eu assista. Mas assim, Campeonato Paulista, eu não vou assistir, entendeu? A não ser que chegue na final. Então eu assisto, sei lá, 8 jogos por ano. Se dividir por 365, antes eu assistia todo o jogo. Era Botafogo e Madureira, segunda-feira, às 10 horas da noite, eu tava assistindo. Eu não assistia só do meu time, eu assistia de todos, eu fazia a crítica. Você percebe o quanto tempo eu perdi não construindo nada? E aí, qual que é a primeira coisa que você pode fazer? Principalmente se você for cristão. Então, Lucas, então não tem nada para fazer, eu vou ficar vegetando em casa. Não. Ler a Bíblia. Eu vou falar 10 coisas aqui, hein? 10 coisas. Para não falar que não tem o que fazer. Ler a Bíblia. Ler a Bíblia é até a parte de ler. Ler a Bíblia vai te dar uma visão de mundo diferente. Eu tô com a King James, aquela grandona, mas eu já li várias versões diferentes da Bíblia. Quando eu termino, eu leio outra. Que tem passagens, se você ler as duas, você tem uma visão mais apurada de qual era a mensagem original. A Bíblia, ela foi inspirada por Deus, mas escrita por homens e traduzida por homens também, em versões muito diferentes umas das outras, algumas sentenças. Então você lê as várias versões, ler os contextos, aplicar algumas questões de interpretação de texto, de hermenêutica, até de semiótica, qual que é a comunicação que queria ser feita com o pensamento daquela época, entendeu? Você aplicar tudo isso, você tem uma visão diferente. Ler a Bíblia vai te mudar muito como pessoa, muito, muito, muito. É melhor ler uma folha todos os dias do que ler horas e horas e ficar meses sem ler, entendeu? Lê 3 páginas por dia, que seja, ou um capítulo por dia, 3 capítulos por dia. Mas isso já é uma alternativa que vai mudar muito a sua vida. Não acredito em Deus, beleza. Começa por Provérbios. Provérbios explica como você vai reger a sua vida. Salomão foi um dos homens mais ricos e poderosos de todos os tempos. Ele fez alianças, ele tinha uma visão estratégica. Você é ateu? Lê Provérbios, depois lê Salmos. Lê Salmos tem várias profecias sobre Deus, mas também traz mensagem. Já vai abrir um pouco a tua cabeça para o que é a Bíblia, que é o manual da vida, ok? Beleza? Tem muitas pessoas poderosas que são ateus, mas que leram Salmos e enriqueceram por causa disso. Segunda coisa, leia livros de não ficção, sem historinha para dormir, livros de desenvolvimento pessoal. Exemplo, putz, tenho milhões aqui. Livros do Napoleon Hill. Esse livro aqui, ó, Os Segredos da Mente Milionária, T. Harv Eker. Todos os livros do Napoleon Hill. Vou te dar um exemplo aqui, um livro recente. Esse aqui eu nem abri essa versão, porque às vezes quando eu compro em PDF, eu compro o original também. Um Dia Sem Reclamar. É um livro muito bom para você, curtinho, um livro que você lê em 2, 3 dias. Gratidão, para você trabalhar sua gratidão. Livros como esse, ó, A Ciência de Ficar Rico. Tá vendo que tá até fechado esse livro?
Tem alguns livros que eu leio em PDF, depois eu compro a versão física. Livros de visão de mundo também, de produtividade, trabalhe 4 horas por dia. São livros que, por exemplo, Sem Esforço, do Greg McKeown, que é uma continuação de um livro chamado Essencialismo. Imagina que o seu dia você tem várias tarefas. Reorganiza o seu dia, muda o seu dia. Faz ele ser mais útil, vê quanto tempo está perdendo com bobagem e faz o que é essencial, entendeu? Então, sei lá, você é um executivo. O que é essencial no dia? Você delegar tarefas, você dar feedback, você fazer isso e fazer uma grande reunião. Esquece de tomar um esquinho com os amigos. Aí você vai falar assim, mas eu vou virar um robô? Não, você não vai virar um robô. Você vai virar uma pessoa melhor. Você não vai perder a sua vida social. Só que você vai organizar a sua vida para, por exemplo, uma vez por semana você sair com seus amigos com tudo organizado, família, finanças, entendeu? Esse livro Essencialismo, do Greg McKeown. Vou dar um outro exemplo, para não falar que eu não estou citando vários. Tem um livro que se chama Permissão para Sentir, do Mark Brackett, que é o coordenador de Yale de inteligência emocional e de psicologia. Você aprender a regular os seus sentimentos, suas emoções. Então, tem muita coisa, gente, que você poderia estar agregando e não é virar assim, ah, vou ler 100 páginas no dia, não. Uma outra coisa que você poderia fazer, que eu fiz, o curso do Renato Alves, curso online, compre cursos que vão te agregar de leitura dinâmica. É um curso prático que em, sei lá, 4 semanas você vai estar lendo bem mais rápido. Então, aquele livro que você não conseguia ler, você vai ler mais rápido ele. Então, primeira coisa, leia a Bíblia. Segunda coisa, leia livros de desenvolvimento pessoal, de finanças, de produtividade, de coisas que vão te tornar um homem e uma mulher melhor. Terceira coisa, vamos ter que repetir, mas não tem jeito. Ouça livros. Ai, mas quando que eu vou ler? Eu fico 2 horas no ônibus para ir para voltar. Eu fico 2 horas no trânsito. Os mesmos livros que eu falei, todos eles têm de graça no YouTube. Você põe no YouTube o nome do livro, audiobook. Ah, tem com mulher falando, com homem falando, eu não gostei da voz, tá muito robótico. Hoje tem várias. Você pode programar uma inteligência artificial para ler para você, tá? Então, assim, leia livros de desenvolvimento pessoal. Agora vamos falar sobre um pouco de outras coisas que você pode fazer no teu tempo. Ah, eu sou viciado em videogame, sou viciado em assistir futebol. Prática de exercícios físicos. Ah, mas eu chego cansado. Tem um aplicativo que eu tenho aqui, chama Seven. 7 minutos por dia você faz um exercício. Tem vídeos de HIIT, de exercício aeróbico. Ah, mas eu tenho uma lesão. Tem HIIT para pessoas com lesão. Tem HIIT para pessoas com tudo que você puder imaginar de restrição, para idosos. Então, faça exercícios físicos. Mova o seu corpo e a sua mente vai mover junto. Terceira coisa, quer dizer, desculpa, já estou na quarta, né? Quinta coisa, pratique um esporte. Ah, mas o exercício físico não é esporte? Não, o exercício físico é para você se cuidar. Mas se você tiver tempo, à noite ou no final de semana, jogue futebol com seus amigos. Ao invés de assistir, você joga. Chuta a bola, sente o contato, dá risada. Um dá o drible no outro, dá risada. Jogue basquete, faça natação, mova o seu corpo. Vai numa praia, vai nadar. Às vezes a pessoa viaja para a praia, fica bebendo, fumando, vai para balada, poderia ficar no mar fazendo uma meditação, que é uma coisa que eu vou falar é a próxima, mas faça esportes, pratique esportes. Exercício físico, em geral, não é esporte, mas esporte é exercício físico. O ideal é fazer os dois. Você ter 5, 10, 15 minutos por dia, fazer uma caminhada, fazer uma corrida, fazer uma academia, fazer um seven, fazer um hit, fazer alguma coisa em casa e separar um dia da semana e fazer um esporte, às vezes uma arte marcial para te dar uma consciência do seu corpo, da sua defesa, às vezes um esporte coletivo para você. Então, por exemplo, você tinha amigos que eram amigos todos viciados em videogame. Você começa a fazer jiu-jitsu. Aí você começa a andar com a turma que faz jiu-jitsu. O que eles vão estar falando ali? Ah, como é que eu fiz naquela luta? Ou futebol mesmo. Ah, você viu aquele lance, o goleiro frangou. Você vai criar um novo ciclo que faz esporte. Corrida, bicicleta, qualquer esporte, gente. Isso aqui, essas 5 coisas que eu falei aqui, Bíblia, leitura de desenvolvimento pessoal, ouvir desenvolvimento pessoal, exercício físico, esporte, já muda a sua vida, mas eu vou falar 10 hoje, 10. A sexta coisa é você diminuir a aceleração da sua mente através da meditação. Então, o que é meditar, basicamente? É você ficar numa posição confortável, você fechar os seus olhos, você respirar e você vai se concentrar na sua respiração. Vai ser chato? Vai ser uma merda no começo? Vai. Você vai achar que está perdendo tempo? Vai. Você vai ouvir um monte de falas aqui,
Mas se você treinar isso com o tempo, e existem milhões de vídeos no YouTube sobre isso, meditação guiada. Depois eu vou falar sobre mindfulness, que é a mesma coisa, mas não é. Eu vou falar meditação geral, depois eu vou falar mindfulness. Você vai ouvir a sua própria respiração e vai silenciar a sua mente. Existem várias formas de meditação. Essa seria a sexta. A sétima, a mesma coisa que eu falei do exercício para o esporte, é o mindfulness. O que que é o mindfulness? É uma meditação focada, específica. Tem meditação que é para relaxamento, só para você entender. Tem meditações para vários caminhos. É como se tivesse um cardápio de meditações. Todas têm benefícios, mas o mindfulness é para você estar focado no presente e no agora de uma forma mais essencial. É um tipo de meditação. Meditação é maior e meditação é positiva. Fazer a prática de mindfulness, você pode pôr um vídeo, mindfulness, guiado. Você vai pôr o vídeo, fechar o olho e fazer. Nas primeiras 10 vezes vai ser ruim. Mas talvez na 11ª, 12ª só. Opa, o resto do meu dia foi melhor. Eu não tive tantos pensamentos negativos, as coisas mudaram um pouco. Em vez de ficar pensando naquela briga que eu tive ontem, eu tô me colocando mais no tempo presente para resolver o meu problema de hoje, de agora. Entendeu? Então, esse é o sétimo. A oitava coisa, eu não tenho conteúdo para assistir, eu não tenho nenhum conteúdo para assistir. Nada, não tem nada que eu possa ver na TV errado. Tem um estúdio chamado Angel Studios, que ele passa conteúdo gratuito, é tipo uma Netflix, você pode pôr no seu computador, na sua TV. Angel Studio, joga no Google. Lá tem filmes cristãos, e tem filmes também que não são cristãos, mas que não são sujos, não são poluídos pela sociedade, certo? Então ali já é um ponto de partida. A própria Amazon tem filmes bons, tanto cristão, por exemplo, vou dar um exemplo. O filme Air, sobre a vida do a carreira do Michael Jordan, o lançamento do tênis. É um filme sobre empreendedorismo. Não fala nem de religião, mas também não fala coisas que são literalmente satânicas, que a maioria dos filmes fazem hoje em dia. É um filme neutro, sobre empreendedorismo, sobre negócio, sobre você ter uma sacada e fazer um negócio. Tem vários filmes assim legais, que não são dominados pela cultura woke. Você entende? E aqui eu faço uma outra observação. A maioria das coisas que as crianças estão assistindo são voltadas para princípios anticristãos. Magia é condenada na Bíblia em diversos momentos. Magia não existe. Metafísica existe. Metafísica é você conseguir fazer coisas. Magia é como se fosse uma skin, um sabor disso voltado para o satanismo, voltado para forças que são contra Deus, porque Deus condena a magia. Então a pessoa não está fazendo magia, mas ela está fazendo uma espécie de idolatria contra Deus. E você vai. O Natal, é isso, né? O Papai Noel, Harry Potter, quase tudo que tem no Netflix para criança, a Disney inteira, as princesas mágicas, as bruxas mágicas, tudo é legal. A Moana lá, que tem um monte de demônio, né? O demônio do mar, o demônio da montanha, esses deuses pagãos. E aí eles põem uma música linda, uma história inspiradora. Eles envelopam bem. Eu assisti, eu achei bonitinho também quando eu tava na Matrix. Moana, a música, Frozen. É lindo, é bem feito, as vozes, tem uma moral a história e por aí vai. A Frozen começa a ruptura, né? Que ela não depende de homem. A próxima fase ela vai estar namorando uma outra menina, né? Esse é o caminho. Você percebe que a Frozen não tem o príncipe? Antes começou com a dependência do príncipe. Tem todo um roteiro a cultura woke. Então, cuidado, muito cuidado com os lixos que os seus filhos veem e que você paga por isso, inclusive no cinema. Um monte de lixo. E tem sim coisas melhores, tá? Para criança assistir. Tem desenhos melhores, tem desenhos mais puros, tem desenhos mais simples que não têm essa mesma linguagem. Tem vários, entendeu? É só você procurar. Outra coisa, outra alternativa, The Chosen. The Chosen é sobre a história de Jesus. Tem um monte de erro, tem um monte de erro, mas é sobre a história de Jesus. Alguns princípios essenciais de Jesus estão ali. Então, é uma coisa que você pode assistir, certo? Outra coisa que você pode assistir dentro das próprias outras redes de TV ali. Você tem como achar desenhos melhores. Tem um canal, não concordo com tudo que eles fazem de streaming, chama Brasil Paralelo, mas eles mostram algumas rupturas, eles denunciam a esquerda e eles têm uma parte para crianças que é mais limpa. Não tem ideologia de gênero, não tem wokização ali. Então, aí nesse 8 aqui eu já citei Angel Studios, The Chosen,
A própria Amazon tem como você procurar coisas que não são wokizadas. Brasil Paralelo. Então, tem muito conteúdo que não está corrompido. O problema é que a gente tem preguiça de procurar. A gente entra no streaming, vê o ranking lá e assiste os primeiros. Você sabe que é coisa errada. Se você tem dois neurônios e já leu a Bíblia, você sabe que as princesas da Disney, toda a magia negra que elas fazem, é errada. Você sabe que o Mágico de Oz é errado. Você sabe que Harry Potter é errado. Você sabe que Game of Thrones é errado. Aí tem aquela coisa, o cara é cristão, mas tem um monte de gostosa no Game of Thrones. Aí ele fala: não, tem magia, mas o que importa pra mim é a parte estratégica, porque tem muita coisa ali que eu posso aplicar nos negócios. Você mente pra você mesmo pra encaixar, mas na verdade o teu subconsciente quer ver a gostosa pelada. Então, para a mulher também, tem o cara bonitão lá e tal, aí ela pega aquele conto e não sei o que lá. Aí a gente tem que falar um pouco dos doramas. Eu não assisto dorama, certo? Então eu não tenho como julgar. Mas o que eu sei é o seguinte: aquela cultura oriental, que as mulheres adoram, idolatram muito, é uma cultura que não acredita em Deus, não acredita em Jesus. Então você assistindo ali, primeiro passo, você não vai ter nenhuma referência cristã naquilo. E eu não vou saber te dizer aqui o quão negativo é, porque eu nunca consegui assistir um episódio inteiro. Eu acho muito infantilizado a forma como, por exemplo, o cara é uns namoros sem fogo e assim, toda a podridão aqui das novelas brasileiras, lá eles fazem uma pseudo-inocência, mas na verdade, esses países, principalmente a Coreia do Sul, é o país que tem mais suicídio no mundo, que a pessoa tira a própria vida. Opa, vou tomar mais um flag aqui. Mas é um dos países, é o primeiro do ranking, salvo engano. Então eles vivem uma vida morna. E isso nas escrituras, acho que foi Paulo que falou o seguinte: não seja nem muito quente, seja quente ou frio, não seja morno. Pedro também tem referências a isso na sua própria postura, né? Que ele era um cara muito sanguíneo em diversos aspectos. Então, assim, o que que eu quero dizer com isso? Talvez seja uma coisa menos pior do que assistir novelas ou putaria generalizada no Netflix, mas também é uma coisa que se você assistir muito tempo, você vai estar trocando a sua vida real, de fazer academia, falando pra você mulher, de fazer amigas, de sair, de ver a natureza, de viajar, você tá ali vendo aqueles orientais sofrendo ali, então é uma coisa para ter uma certa atenção. Ó, já tô no 8, falei que ia dar 10. 9, isso é muito importante. Existem vários outros passatempos que não são ficar na frente de telas. Xadrez, damas, outros jogos N ao longo do tempo. Aí você fala: você não criticou os videogames agora? Critiquei, mas o videogame é uma tela que te prende. Dentro do próprio videogame, por exemplo, dentro do Xbox, tem o Monopoly, que é o banco imobiliário. Você jogar um banco imobiliário com os seus filhos por uma hora durante uma semana é uma coisa. Você baixar um jogo tipo The Witcher 3, tipo esses jogos de RPG, e ficar 20 horas durante a semana é outra coisa. Entendeu? Tem muitos jogos de tabuleiro. Por exemplo, se tem um filho menino, monta um ferrorama com ele. Aquele brinquedo ainda existe da estrela. Você monta o trilho. Se é menina, monta uma casinha, monta uma estrutura que a mulher tem essa ligação com a cozinha, de cozinhar e de vestido, monta um estúdio de moda para as modelos desfilarem. São coisas que acontecem no mundo real. A cultura woke, tudo isso meio que prostituiu, vulgarizou, mas a menina, a vaidade feminina é bacana, você ter um nível moderado, módico, de se cuidar. É que vaidade talvez não seja um bom termo, mas o autocuidado, o autorrespeito, a apreciação pela beleza, pela estética. Então, a menina, ela tem as bonecas, ela tem brinquedos de menina, muitos brinquedos positivos. E que a mulher, quando cresce, ela vai direto hoje para as telas adolescente. Já dá o celular para a criança com 8, 9, 10 anos, ela fica na tela o dia inteiro. Entendeu? Ela perdeu essa transição para a vida adulta. A mulher fazia uma emulação do casamento com bonecas. Isso também foi meio que perdido. Agora assim, a independência, dane-se meu corpo, minhas regras, é isso, aquilo. Então, assim, tem coisas que você pode fazer. Vou dar um outro exemplo, que não é jogo de tabuleiro. Você fala: ai, que coisa de nerd, jogo de tabuleiro. Não. Você pode jogar um boliche. Tem vários lugares em cidades grandes que tem boliche. Joga lá, pá. Entende? Tem outros passatempos que você pode fazer. Se você mora na praia, vá à praia. Se você estiver num lugar frio, tem pessoas que veem meu canal que são de outros países, vai esquiar, entendeu? Se você mora, sei lá,
No Ceará tem as dunas, tem coisas físicas que você pode fazer que são divertidas, que não são só receptivas. Quando você vê uma tela, você fica só recebendo. Agora, a décima coisa que eu acho que é a principal. Deus é o Criador e nós temos dentro de nós o Espírito Santo. Nós somos co-criadores. Eu estou fazendo esse vídeo passando meus valores. Todo mundo que perde tempo consumindo conteúdo poderia, numa fração desse tempo, estar produzindo conteúdo. Falar sobre os seus valores no YouTube, no Instagram, sobre a sua vida, escrever um livro. Não, você não vai ser o Shakespeare, que inclusive não vou entrar nesse detalhe aqui, mas quem pesquisar Shakespeare e ocultismo, você vai ver que muita coisa ali, né? Desde incentivo a tirar a própria vida, por amor, né? Aquele amor romântico, que não é o conceito de amor cristão. Mas enfim, o ponto é, escreva um diário do agradecimento. Eu sou grata porque eu tenho saúde, e eu sou grata porque eu posso andar, eu sou grata porque eu posso ver a natureza, aconteceu uma coisa comigo legal, não sei o que lá. Então, assim, eu falei 10 já, tá? Essa é criar, crie suas histórias. Tem um filho, o mundo tá podre, inventa você uma história. Era uma vez um coelhinho que foi passear no parque, e aí ele sentiu fome. Aí esse coelhinho foi procurar uma cenoura e ele não achou. E ele tinha que cruzar a floresta. Aí ele fez um amiguinho, um urso. Entende o que eu tô falando? Você pode criar tudo isso. E aqui vai um alerta. O ChatGPT, ele é muito bom no sentido de resolver tarefas para nós. Só que a finalidade última dele, eu vou fazer um vídeo sobre isso. A finalidade última da inteligência artificial é substituir o ser humano e te emburrecer. Para que a grande maioria das pessoas esteja recebendo lá no futuro um salário social e poucas pessoas da elite comandem junto com a inteligência artificial, quando ela atingir um nível AGI, que é um nível que é uma longa história. Eu fiz um vídeo sobre isso, mas é mais complexo. Tanto que não está aqui no aberto. Está só nas minhas mentorias. Mas o ponto é, você precisa estar consciente de que a inteligência artificial é uma ferramenta que você usa e não você atrofiar o seu cérebro por causa dela, tá? Uma coisa que eu esqueci de falar aqui é o seguinte: uma forma hipnótica, é hipnose mesmo, que serve para estimular, já falei 10, mas é a música. A música, ela foi muito usada para empurrar em você essa cultura woke toda. Principalmente aqui no Brasil, que a gente ouve música em inglês sem saber a letra. Eu vi um exemplo esses dias num corte de um podcast, que a moça estava cantando assim: People dying, nanana, children dying. Então a música tá falando, pessoas morrem, são assassinadas, e ela tá dançando, dando risada, para mostrar como as pessoas, entre aspas, são burras ou ignorantes. E é isso. Você consome conteúdo negativo, seja de programas policiais, seja de música, isso vai entrando em você, essa negatividade toda. Você não pense em empreender, não pense em ajudar as pessoas, não pense em conhecer Jesus, conhecer a Deus. Tudo negativo você vai absorvendo e muito através da música. O que eu te recomendo? Ouça música clássica. Ouça música que não tem voz. Música instrumental. Você vai falar, mas e louvores? Cara, tem muitos louvores que têm letras erradas. Porque assim, Jesus, ele fez um sacrifício gigantesco para lavar os nossos pecados. Ele fez tudo o que ele tinha que ter feito. Tudo está cumprido, tetelestai. Tem muita música que fica pedindo para fazer coisas que já foram feitas no sacrifício da cruz. Então, cuidado com isso. Às vezes é melhor você ouvir um louvor, tipo, tem no YouTube, põe lá, Salmo 23 com a harpa de Davi. O cara esculpiu a harpa de Davi e ele toca o Salmo 23. Você fica ouvindo aquilo, você fica mais calmo, você fica mais leve, você pode pôr isso até na sua meditação. Você entende? Olha que diferença. Você entende o que eu tô falando? Então, assim, falei aqui a 11, a 11ª, que é: ouça músicas que realmente vão limpar você, te jogar pra cima, serem edificantes. Esse vídeo aqui vai tomar um monte de ataque. Talvez ele não suba na primeira vez, talvez ele suba na 10ª vez, mas eu vou tentar subir ele nesse domingo. E basicamente o que eu tô dizendo pra você é o seguinte: saindo da Matrix, você não vai ficar parado no quarto olhando para a parede. E isso é uma mentira que te contam. É uma mentira que te contam que você comer saudável não vai ter nada gostoso. Uma mentira que te contam que só vai ter coisa chata, só vai ter coisa parada, modorrenta. Não é verdade. Tem muito. Vou dar um exemplo. Uma pessoa que é cristã e pratica esporte de ação. Então ela lê a Bíblia, ela sobe montanha, ela desce em canoa, aí não sei o que lá, e ela é um executivo dinâmico. Ela tem uma vida com ação, com muita coisa para fazer, e sem consumir o lixo que a gente está consumindo aí, de putaria generalizada, de comunismo generalizado, cultura de gênero, toda
essas ações pseudo-inclusivas, que às vezes a gente vê que não é isso, na verdade, é para dividir a sociedade, dividir as pessoas e as pessoas não serem tratadas como irmãos. Esse é o cerne. Criar castas diferentes para se odiarem e lutarem para o poder. É o famoso dividir para conquistar, que foi usado tanto pelo austríaco do bigodinho, tanto por Vladimir Lenin, do outro lado. E hoje isso é praticado toda hora, tá toda hora na nossa cultura e a gente não vê. Na política, é sempre um contra o outro. E a gente vai caindo nisso, caindo. E a nossa vida vai ficando ruim quando a gente vê a gente tá velho e não viveu. Passou a vida atrás de uma tela. Entendeu? Eu tô agora na frente de uma câmera. Aqui, ó, tem uma câmera, aqui tem uma tela aqui. Mas eu tô fazendo isso, fazendo aquele item 10. Eu tô expressando um pouco do que eu penso. Se uma pessoa só, ouvir isso aqui, pegar um item só e a vida dela melhorar um pouco, eu já tô fazendo mais do que se eu tivesse agora sentado no sofá vendo uma série. Assim, ó, que nem um zumbi. Mesmo que fosse de uma coisa que eu acho legal. E eu não contribuí com nada para a sociedade. Com esse vídeo aqui, eu estou contribuindo para melhorar a vida de uma pessoa. É uma vida, um ser humano. Entendeu? Pensa nisso. Reflita sobre isso. Um excelente domingo. Eu vou para uma guerrinha agora para tentar fazer subir esse vídeo. Realmente vai ser difícil com tudo que eu falei. E mais, eu vou tentar subir no Instagram também. No Instagram do Restauração. Duvido que eu consiga, mas eu vou tentar. Vamos lá, que agora é a hora da tentativa. Aliás, gente. Quem tenta não consegue. Eu vou subir, só não sei quando. Talvez eu tenha que trocar a thumb. Eu vou tentar não editar. Quer dizer, eu não vou tentar. Eu vou enfiar esse vídeo aí de um jeito ou de outro. É que às vezes a luta vai ser grande, tá? É isso. Detalhe. Diga nos comentários se você concorda com isso, pelo menos se você entende isso, ou se não. Você acha que o mundo é maravilhoso, que a nossa cultura é excelente, que nós estamos felizes, magros, as famílias estão unidas, as pessoas estão se respeitando, não existe crime, não existe violência. Diga aí nos comentários o que você pensa sobre isso. Até a próxima!